Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando o nosso estudo sobre o reino vegetal, hoje falaremos sobre as pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grego pteridon, que significa feto, mais phyton, que significa planta. Observe como as folhas em brotamento apresentam uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero materno. Antes da invenção das esponjas de aço e de outros produtos, pteridófitas foram muito utilizadas como instrumento de limpeza. Atualmente, a importância das pteridófitas para o interesse humano restringe-se principalmente ao seu valor ornamental. É comum casas e jardins serem embelezadas com samambaias e avencas, entre outros exemplos. As primeiras pteridófitas surgiram no Paleozoico. O fóssil mais antigo desse grupo de que se tem registro é a pequena espécie do gênero Coxonia, hoje extinta. O desenvolvimento de vasos condutores de seiva permitiu que essas plantas atingissem tamanho maior. Sem ter concorrentes vascularizados, as pteridófitas ocuparam com sucesso o ambiente terrestre na metade final do Paleozoico, formando verdadeiras florestas. Estima-se que o auge de irradiação das pteridófitas tenham ocorrido há aproximadamente 350 milhões de anos. Essas grandes pteridófitas morreram, foram sedimentadas e formaram grandes reservas de carvão, hoje extraídas e utilizadas para a produção de energia. Porém, depois do Carbonífero, o período compreendido entre o Paleozoico e o Mesozoico foi marcado pela maior extinção em massa documentada, o que dizimou quase todas as formas de vida existentes na Terra. Nem todas as pteridófitas foram extintas, mas elas passaram a ter novas concorrentes que competiam por espaço, luz e nutrientes. As plantas que produziam sementes e não dependiam da água para a reprodução. Essas plantas serão estudadas no próximo capítulo. As pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes. Isso possibilitou um transporte mais rápido de água pelo corpo vegetal e favoreceu o surgimento de plantas de porte elevado. Além disso, os vasos condutores representam uma das aquisições que contribuíram para a adaptação dessas plantas a ambientes terrestres. O corpo das pteridófitas possui raiz, caule e folha. O caule das atuais pteridófitas é em geral subterrâneo, com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como os xaxins, o caule é aéreo. Em geral, cada folha dessas plantas divide-se em muitas partes menores, chamadas folíolos. A maioria das pteridófitas é terrestre e, como as briófitas, vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. As pteridófitas têm uma fase assexuada e uma fase sexuada na sua reprodução. No entanto, diferentemente das briófitas, a fase dominante é a assexuada, ou seja, o esporófito. Em determinadas épocas do ano, surgem no esporófito, precisamente na face inferior da folha, pequenos pontos laranjas, denominadas soros. Os soros são os locais de produção de milhares de esporos,
os quais, quando maduros, são liberados e caem no solo. Cada esporo pode germinar e originar um novo gametófito. O gametófito das pteridófitas é uma pequena planta em formato de coração, responsável por produzir os gametas. Esse gametófito nem sempre é notado por viver pouco e ser relativamente pequeno, em torno de alguns milímetros. O gametófito é hermafrodita, portanto, um mesmo indivíduo produz tanto gametas femininos quanto masculinos. Os gametas masculinos, assim como os das briófitas, são flagelados e precisam nadar até o gameta feminino para fecundá-lo. A fecundação dá origem ao ovo, que desenvolverá o embrião e, posteriormente, um novo esporófito. As pteridófitas são dependentes da água para a reprodução, assim como as briófitas, já que o gameta masculino precisa nadar para chegar ao gameta feminino. Portanto, as pteridófitas também se desenvolvem melhor em ambientes úmidos e sombreados. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Voltem aqui sempre que necessário.